Muito bem, eu sou Volney Faustini e vou apresentar a vocês os slides do nosso evento, onde fizemos uma introdução ao pensamento de Harari, pela perspectiva cristã. Harari, como nós sabemos, é um autor de pelo menos 3 best-sellers hoje na lista de Veja, e ele é uma figura pública internacional. Ele é professor na Hebrew University, obteve PhD em História pelo Jesus College, em Oxford, fez 43 anos em fevereiro, e um dado interessante é que ele faz meditação vipassana. Ele recomenda, inclusive, você fazer a meditação, você dá um tempo para si mesmo. A base dos pensamentos de Harari tem a ver com o fato de ele ser um historiador e de ele ser um naturalista. Mas a gente não consegue entender se ele é um determinista real ou um determinista envergonhado. Mas vemos a postura dele como iconoclasta, porque ele enfrenta crenças enraizadas, ele trabalha em confronto com quem crê em Deus, com a Bíblia, com a perspectiva cristã, enfim. Pois bem, uma resenha relâmpago do Sapiens, uma breve história da humanidade, é, na verdade, a história da civilização e da sociedade como chegamos até os dias de hoje, com a revolução cognitiva. Tem um paralelo ao livro de Jared Diamond, Armas, Germes e Aço, né? Trabalha muito a questão do domínio intersubjetivo e a biologia evolucionária, e ele alerta que somos nós mesmos um perigo para o futuro, porque nos tornamos deuses poderosos sem limites, ou, na verdade, sem noção. Para os desafios do presente, a síndrome de Gilgamesh, que é essa intenção do homem moderno, inclusive é uma moda no Silicon Valley, que altos investimentos são feitos para trazer a imortalidade para o homem. Ou a síndrome de Frankenstein, onde você mistura a inteligência artificial, a capacidade adicional, quando você incorpora chips e outros pontos de conexão com a internet no seu próprio cérebro. Quais são os limites ao homem, à engenharia genética, à própria inteligência artificial? São alguns dos pontos que a gente precisa discutir e ele levanta. Faz um gancho para o livro 21 lições para o século 21. O desafio tecnológico são 4. Desilusão, trabalho, quando você crescer, você talvez não tenha um emprego. Liberdade, igualdade, são os primeiros desafios nessa lista. Depois tem o desafio político, comunidade, os humanos possuem corpos, civilização, nacionalismo, religião, Deus agora serve as nações. Ele tem um trauma. Harari precisa enfrentar, precisa dar uma cutucada na questão da fé e da crença da religião. Ponto 9, imigração, algumas culturas podem. Daí vai para a próxima parte, que fala sobre o desespero e esperança. Vamos mudar o slide. 10, terrorismo. 11, guerra. 12, humildade. 13, Deus. Novamente, ele vem aí e o capítulo fala sobre Deus, não tomarás em vão o nome de Deus. Secularismo, reconheça sua sombra. Daí ele vai para a próxima sessão, que é o próximo slide, vai falar sobre verdade. 15, ignorância, você sabe menos do que pensa. 16, justiça, nosso senso de justiça está defasado. Pós-verdade, algumas fake news sobreviverão para a eternidade. Ficção científica, o futuro não é o que você vê nos filmes.
Aqui eu fiz uma observação, porque nós não temos mais ficção científica, nós temos hoje fatos científicos, porque aparentemente tudo é possível, você imaginou, você pode conseguir realizar. E a última parte das lições fala sobre resiliência. Educação, a mudança é a única constante. Significado, vida não é um conto. E meditação, apenas observe. É interessante que como ele bate na questão do significado, e na verdade ele não entra, e aí eu faço o desafio, na questão do mal, porque não é encarada, é apenas situada. E isso a gente sabe é a grande questão, uma questão metafísica, filosófica, e que precisa ser encarado, não podemos passar pano. E se somos fatalistas, como é que seremos responsáveis pelos nossos atos? E aí eu trago um pouco da palavra de Jordan Peterson, que fala sobre o mundo dividido. E eu recomendo porque há alguns vídeos onde há um debate, uma conversa entre Jordan Peterson, que é hoje reconhecido como um grande intelectual da atualidade, que reconhece a presença de Deus na vida do ser humano, e Sam Harris, que é um naturalista à semelhança do Harari. Essa citação do Robert Jastrow, que trabalhou na NASA e escreveu o livro God and the Astronomers, ele fala, para o cientista que viveu ao longo de sua existência pela fé no poder da razão, a história termina com um pesadelo. Ele escala as montanhas da ignorância e no momento em que ele está para conquistar o mais alto pico, ao se levantar por trás da última pedra, ele é recebido por um batalhão de teólogos que lá estavam sentados há séculos. Bom, a questão é, para o cristão, a terra é jovem ou é velha? Na verdade, temos visto cada vez mais adesões de pensadores cristãos com a compatibilidade com a ciência. Um ponto que a ciência acaba sendo a favor é a questão do Big Bang, que tem uma data fixa, né? E então o mundo não teve um início que não é infinito. Liderança vezes contextualização, como você mantém a Bíblia como regra de fé, a literalidade, né? Sugiro John Walton, que foi professor do Wheaton College, e há um artigo do Tim Keller na Ultimato. Ciência e fé, livre-arbítrio. Não sou um fatalista, mas mesmo que eu fosse, o que posso fazer a respeito? Há na biologia decisão, quer dizer, você tem componentes que fazem você decidir, você ser do jeito que você é. Mas os meus comportamentos são ocasionados, ao menos em parte, também por minhas crenças, valores, memórias, metas, aspirações. Logo, meu comportamento é livre. E assim sendo, o indivíduo tem autonomia e é responsável pelos seus atos. Seria um absurdo a gente abraçar o determinismo e aí, quando acontece um erro, quando acontece um crime, quando acontece uma injustiça, o indivíduo simplesmente apelasse para o fatalismo e não abraçasse a responsabilidade pelos seus atos. E aí nós vamos para a questão do sentido e significado da vida, né? Tanto para o homem como para a mulher. Por quê? Porque o mundo é um mundo dividido. Tem também uma citação, né, de Dostoiévski, o buraco, o vazio é tão grande na alma do homem que ele precisa de Deus. E a gente vê na perspectiva cristã o próprio Jesus falando que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele faz o alerta, né? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma.
E no desafio aos discípulos ou àqueles que querem estar perto dele, ele fala: venda tudo que tem e siga-me. Então, Jesus tem esse desprendimento com as coisas materiais ou do naturalismo, né? Recomendo também esse youtuber, é um amigo meu, Paul Vanderklay, e ele tem um vídeo específico sobre Split World. Na verdade, não tem legenda, mas dá para você entender. Ele faz um paralelo com as falas do Jordan Peterson, que trabalha essa questão do Split World, que é a questão da alma humana, do nosso dilema, dos nossos desafios. Como um complemento, quero deixar o ano de 1177 a.C., alguns falam que foi um pouquinho antes, 1186, onde a civilização entrou em colapso. Não se sabe bem os motivos. Havia uma teoria de que houve uma guerra muito forte e o Egito quase padeceu, porque a gente só vê resquícios na arqueologia do que era o Egito antigo. Mas, na verdade, os historiadores modernos, eles acabam trazendo uma teoria complementar que houve fome, houve cataclisma, terremoto, houve desastres naturais, houve problemas de confronto, enfrentamento. Então, é uma série de fatores que faz essa ruptura. E a partir dessa data é que a gente vê o mundo realmente iniciando para chegar onde nós estamos. Esse é apenas um aperitivo, mas fica aí como um contributo do nosso esforço para procurar entender Harari na perspectiva cristã.